Olá a todos, bem-vindo à aula de Design de Software de Introdução ao Python, onde vamos falar também de variáveis e funções. Bem, primeiro um tópico curioso. O Python é uma linguagem não tão nova assim. A origem do nome, na verdade, vem do grupo humorístico, né, do Monty Python. E agora, atualmente, 2020, ela é uma das linguagens mais usadas, ela está cada vez mais sendo usada para diferentes finalidades. Então, o Python está crescendo, é realmente algo interessante, pedagogicamente ele funciona muito bem, para aprender, tem uma certa flexibilidade, óbvio que também tem suas limitações, mas para uma linguagem geral, ela funciona extremamente bem. Primeiro, onde Python é usado? Putz, em vários lugares, em várias empresas, tá? Aqui tem alguma lista delas, né? Google, Dropbox, a NASA, Uber. Na verdade, várias empresas usam, algumas mais, outras menos, outras para aplicações mais críticas, outras para software de apoio, mas ela está sendo usada em vários lugares para vários fins. Bem, vamos aqui, então ao que interessa. Como é que a gente começa a usar esse Python? Bem, primeira coisa é instalar ele no seu computador. Existem algumas formas de instalar. Você pode ir direto no site do python.org, né, www.python.org, fazer o download, instalar no seu computador, ele funciona muito bem. Depois você pode ir instalando outros pacotes, outras funcionalidades com o pip, por exemplo, que é um recurso do Python para ir melhorando o Python, né, colocando mais módulos, mais pacotes. Outra possibilidade é usar o Anaconda. O Anaconda, né, www.anaconda.com, também você faz o download e o Anaconda já vem com uma série de coisas integradas. Ele é mais pesado, ele vai trazer um monte de coisa junto, às vezes é conveniente, às vezes não, tá? Aí fica a gosto do desenvolvedor, tá? Aqui no caso eu vou estar usando uma instalação pura Python mesmo, baixei no site lá python.org e vou usar. Mas se você estiver usando o Anaconda, não deveria fazer diferença nenhuma, tá? E a versão que a gente está usando é a 3, tá? A versão do Python 3. Bem, para a gente desenvolver, o Python é desenvolvido por comandos de texto, né? Você vai digitando o texto, explicando como tem que funcionar o programa, e ele vai executando aquilo, ele é interpretado, inclusive, ele vai interpretando esse texto e executando. O desenvolvimento de texto, idealmente, fica facilitado com alguma ferramenta, né, que chama de IDE, né? Essas IDEs, elas servem para, conforme você vai editando, ela vai dando dica de, por exemplo, completar automaticamente alguma chamada que você colocou, ou detectar erros e já mostra para você que tem alguma coisa errada. Então, essas ferramentas, essas IDEs, são muito úteis para a pessoa que está desenvolvendo. Novamente, existe uma infinidade de IDEs. Aqui no caso, eu vou estar usando o VS Code, que particularmente tem atendido muito bem aí o desenvolvimento de Python para os meus casos, tá? Mas assim, você pode editar com qualquer coisa de fato, né? Tem que ser só texto, não dá para usar algum editor que formate, por exemplo, o Word da Microsoft. Isso não vai funcionar, não use, não é assim que se programa. Mas ao mesmo tempo você pode editar com o Notepad, se você tiver no Windows, ou os antigos aí, tem o VI ou Vim, né? Você pode editar com tudo isso. Mas aqui no caso, realmente para facilitar e para estar usando uma ferramenta mais adequada à programação, vamos usar o VS Code. E o site para download está aí, code.visualstudio.com/download. Você baixa, instala, tem para Mac, para Windows, para Linux, tem para as principais plataformas, tá? E realmente ele é leve e atende muito bem, principalmente para projetos mais simples. Bem, como é que a gente começa então? Você tem lá, por exemplo, aqui no VS Code instalado, vamos criar um arquivo para digitar o nosso programa. Pode ir lá, File, New File. Fazendo isso, você já aparece uma janela para você e você já pode começar a programar. Depois vai Save e salva o arquivo, tá? Um cuidado só que você tem que ter. Você está programando em Python e o VS Code não sabe. O VS Code, na verdade, ele funciona para várias linguagens de programação.
C++, C Sharp, ele funciona para basicamente qualquer linguagem de programação que se programa textualmente. Então, para depois você rodar o programa sem muitos problemas, não esquece de salvar ele como um arquivo Python. E para fazer isso, bota uma extensão .py, tá? Isso é importante. Sempre salva o arquivo como .py para deixar claro que ele é um arquivo Python, tá? Bem, vamos lá. Então, aqui, por exemplo, um exemplo de programa mais simples possível, né? O Hello World. Hello World é um programa que basicamente eu quero que escreva Hello World no meu terminal, no meu console, tá? Então, como é que eu posso fazer isso? Vou lá, primeira linha de comando lá, print, abre parênteses, abre aspas, pode ser aspas simples ou dupla, não faz diferença nesse caso. Hello, vírgula, world, fecha aspas, fecha parênteses, ou seja, print é uma função, né? A gente já está usando funções, e essa função vai pegar o texto que tiver como parâmetro dela, né? Os parâmetros estão sempre dentro de parâmetros, né? A função sempre tem parênteses, e para você usar ela, e os parâmetros, né? O que você quer que ele use para processar, está lá dentro, né? Então, aqui no caso, Hello World. Eu rodo esse programa, e vai aparecer lá no meu terminal Hello World. Aqui é exatamente o mesmo exemplo, né? Só que com uma interface um pouquinho diferente que a do Windows. Você vê que não é muito diferente, na verdade elas são bem parecidas. Uma aparece com o menu um pouquinho mais para lá, outra para o outro. As cores são customizáveis, depois você troca a cor se quiser, mas a ideia é essa. Bem, rodou o programa. Vamos botar aqui, por exemplo, se fosse no Windows, o que aconteceria? Pode ter esse terminal, por exemplo, aqui ó, um terminal do Anaconda. Você abre o terminal e chama esse arquivo. Como? Você vai lá para o diretório, primeiro, no caso está aqui nesse diretório, a gente muda para ele com instrução cd, né? Então qual que você está em um diretório corrente? Qual o diretório que você está usando agora, né? Você muda com cd e depois você chama lá python hello.py, o nome do arquivo que você deu. Fazendo isso, o Python vai ler esse arquivo hello.py, né? hello.py, e vai executar. No caso, vai imprimir hello world, né? Esse programa não faz nada mais que isso, tá? Se fosse fazer isso no Mac, por exemplo, não muda muito, tá? Mesma coisa, você está lá num diretório, você dá CD para o diretório que você está, né? CD, workspace, barra, enter, barra, desktop, que seja. A única diferença é que no Mac ele usa um padrão Unix, então a barra é a barra normal, enquanto no Windows é a barra invertida, mas o princípio e o comando é exatamente o mesmo, CD, Change Directory. Você muda para o diretório que você quer, e depois você executa o comando, né? Ele mostra aqui em que diretório está, e depois você dá lá, mesmo comando, Python, espaço, e o arquivo, hello.py, que foi o arquivo que a gente acabou de criar, tá? Então, na hora de salvar o arquivo lá no VS Code ou no editor que você estiver usando, olha bem que diretório está salvando para não perder ele depois e não saber como chegar, tá? Bem, que mais que nós temos aqui? Documentação. Como é que a gente documenta um programa? Bem, no próprio programa, você pode ir no programa, colocar anotações, colocar como que está funcionando, colocar observações importantes, tá? E uma das formas de fazer isso é abrindo 3 aspas. Tá vendo que nem aqui na linha 2, abrimos 3 aspas. Se eu coloco 3 aspas, eu posso colocar o texto que eu quiser aqui, que o Python, né, o interpretador do Python vai ignorar completamente. Então eu abri 3 aspas, coloquei aqui o texto, fechei com 3 aspas, né? Tem que abrir e fechar sempre. Se você não fechar, ele vai continuar achando que isso aqui é só um comentário, uma anotação. Então abre 3 aspas, escreve o que quiser, fecha 3 aspas. E depois, se você quiser, você pode colocar algumas coisas mais sofisticadas, por exemplo, identificar o autor, você bota aqui @author e bota lá o seu nome ou o que seja, tá? Comentários são sempre bons, sempre recomendados, porque depois você esquece o que fez, não sabe bem como é que está funcionando e para dar manutenção é um problema. Então, comentários até mínimos é sempre recomendado. Bem, e como é que eu consigo mais ajuda? Até agora eu só sei executar a função print. Muito bem. O site lá, onde você fez o download do Python, né, www.python.org, tem muita documentação.
Mas a verdade é que se você procurar na internet, você vai achar milhões de coisas, né? Hoje tem o Stack Overflow, que é uma fonte aí quase infinita de informações sobre programação, principalmente os recursos mais básicos. Mas o próprio Python tem um sistema de ajuda. Se você abrir o Python e digitar help, né? Você digita Python, você vai entrar para o modo interpretado dele. Aí você pode digitar help, abre fecha parênteses, ele vai começando a dar ajudas para você de vários níveis. Aí você vai conseguindo obter informações que podem ser bem relevantes aí para te ajudar. Mas a verdade é que na prática hoje quase todo mundo olha na internet para conseguir a ajuda e diversas fontes existem. Tá? O site do Python ele tem uma documentação bem detalhada, bem formal, mas outros sites têm às vezes informações mais práticas e mais diretas, com exemplos que muitas vezes ajudam. Bem, aqui tem, por exemplo, a documentação do Python 3, né? docs.python.org. Então, aqui a versão da 3, Stack Overflow. E, novamente, dicas. Vai em documentação, procura na internet que você acha tudo. Bem, vemos o print. O que mais que a gente pode fazer? Bem, aqui nessa primeira linha, por exemplo, não é muito diferente do que a gente já fez, né? A gente print, abre aspas, né? É um texto. Texto sempre entre aspas. Que você quer imprimir. Se quer passar um texto, bota entre aspas. Simples ou duplo. Mas se começa com a simples, termina com a simples. Se começa com aspas dupla, termina com aspas dupla. Porém, o Python tem recursos matemáticos. Então, por exemplo, quero fazer 2 mais 3, eu boto lá 2 mais 3 direto. Não tem segredo. Então, o print, o que vai acontecer quando o Python executar? Ele vai ver que tem aqui alguma operação, 2 mais 3, ele vai executar, então aqui no caso vai trocar isso para 5 e vai mandar um print 5. Então o que vai aparecer na tela vai ser o print 5. Mesma coisa aqui, 2 vezes 3. Essas duas aspas, né? Para que servem? Esses dois asteriscos, para que servem? Servem para fazer potenciação, né? Para elevar ao cubo aqui no caso, né? Então 2 elevado ao cubo. Então você usa dois asteriscos. Essa é uma forma bem conveniente aí, algumas outras linguagens fazem diferente, tá? Mas aqui no Python, quer elevar um número a outro, dois asteriscos. Depois nós temos a divisão, a barra, né? Barra divisão normal. O Python tem aqui só uma curiosidade, que são duas barras. Para que isso serve? Para fazer divisão de inteiro. É muito comum você querer trabalhar só com números inteiros, né? Então, se eu for dividir 7 por 3, isso vai dar um número quebrado. Só que, putz, às vezes eu não quero trabalhar com número quebrado, eu quero trabalhar com o número inteiro, continuar com o número inteiro. Então você pode usar as duas barras. O único ponto das duas barras é que ele vai sempre arredondar para o número menor, tá? Então, independente lá que fosse 1,99999, ele vai arredondar para 1, não para 2, tá? Se você quiser arredondar, são outros recursos. E, finalmente, um outro recurso que, conforme vai se evoluindo na programação, é importante, é o símbolo de porcentagem, que, na verdade, ele serve para calcular o resto da divisão. Ou seja, eu quero dividir 7 por 3, né? Então, 2 vezes 3 dá 6, faltou 1 para fazer o 7. Então, o que ele vai te retornar? 1, tá? 7 por 103 vai te retornar 1, que é o resto da divisão, tá? Aqui você tem a divisão inteira e aqui o resto dela, tá? E depois você pode juntando várias operações, não precisa ser sempre 2, assim, que nem tá aqui, né? E para você não se perder, você pode usar parênteses, né? Que nem tá aqui, ó. 1 mais 2, parênteses, ele vai fazer essa operação primeiro, 3, depois vezes, menos 3, menos 2, aqui, fazer menos 5. Então, os parênteses são úteis. Não tente usar colchetes ou chaves, porque não vai funcionar, não vai dar erro, tá? É sempre parênteses mesmo. Muito bem. Aqui estão os principais operadores, então, só para rever, né? Adição, subtração, multiplicação, potenciação, divisão, a divisão de inteiros e o resto da divisão, tá? É bom saber isso, embora eu acho que não deva ser muito complicado para ninguém. Bem, em matemática a gente já sabe que algumas operações têm preferência, né? Elas são executadas primeiro que outras. O Python respeita isso. Então, por exemplo, se você tiver parênteses, ele sempre vai ser executado antes de qualquer outra operação. Você vai executar o que está dentro do parênteses, tá? Depois vem exponenciação, né?
você levar algum número ao quadrado, vai ser feito antes, por exemplo, de uma multiplicação, depois de multiplicação, divisão, até o final de adição e subtração. Para quem gosta de nomezinhos para lembrar, o pessoal fala de PEMDAS, né? PEMDAS, P-E-M-D-A-S, tá? E se tiver operadores da mesma prioridade, por exemplo, duas subtrações, uma subtração e uma adição, mesma prioridade é sempre da esquerda para a direita. Ele vai fazendo da esquerda para a direita essa operação, tá? E às vezes essa ordem é importante. Então, tome cuidado, usar parênteses não é um problema. Se você quiser, pode usar quanto quiser, que o sistema do Python vai saber interpretar, tá? Tá. Variáveis. Esse é um outro tópico importante, que é como é que a gente armazena dados no computador durante a execução do programa, tá? Aqui a gente mostrou operações diretas, né? A gente já soma e já multiplica e já mostra direto, mas não é o normal. O normal é você ter variáveis que você vai guardando. Essas variáveis são espaços na memória do computador que você vai guardando o dado para usar depois, né? E continuamente. Então, você vai fatalmente precisar de variáveis muito rapidamente. Como é que funciona isso? Por exemplo, aqui, ó, x igual 5. Esse igual aqui não quer dizer que um é igual ao outro. Não está dizendo que não é uma comparação. Eu estou dizendo que o x vai ser igual a 5. Estou forçando isso, tá? Então, assim, a variável sempre fica do lado esquerdo, igual, e o valor que você quer botar nela do lado direito, tá? Você está pegando esse dado e associando o valor 5 ao x. É sempre nessa ordem, tá? Comparação, depois se você quiser saber se um dado é igual ao outro, você vai usar dois iguais, tá? A gente já chega lá. Então, x igual a 5, o x é um pedaço da memória lá do teu computador que você vai colocar o valor 5, tá? X realmente é uma variável, você pode abstrair isso, que é uma variável que ela vai ficar com o valor 5, tá? Internamente, isso vai ser um espaço na memória do computador que o Python, o sistema operacional e etc. vão gerenciar para ficar guardadinho lá, seguro, tá? Bem, então, como que devemos dizer? A variável x recebe o valor 5, tá? Novamente, cuidado para não confundir isso com uma comparação. É como se disséssemos, interpretador Python, por favor, crie na memória do computador uma caixa chamada x, e guarde lá dentro o valor 5. Muito bem. Então, criamos a caixa chamada de x e colocamos o valor 5. Tá? Vamos supor agora que eu quero fazer um print x. Percebam que não tem aspas. Por que não tem aspas? Porque não é o texto x que eu quero imprimir. Eu quero imprimir a variável x, tá? Então eu vou pegar o que tem dentro do x, que é 5, e é como se eu estivesse substituindo na hora. Eu vou ver aqui print x, x eu não consigo imprimir, eu tenho que abrir o x. Ele pega o que está dentro da caixinha lá no caso, então, que é o 5, bota o 5 aqui. E aí você consegue ver o que está lá dentro e imprimindo no terminal, tá? Então você escreve, no caso aqui, 5 console. Aqui, existem algumas formas mais interessantes, às vezes, de usar as variáveis junto com o texto, tá? Aqui, por exemplo, eu quero escrever aqui, ó, 3, 4, e aqui eu vou multiplicar o x vezes o y, e vou colocar numa variável z, tá? E aí eu vou falar aqui, ó, o retângulo de lados abre chaves 0, fecha chaves, e abre chaves 1, tem a área, abre chaves 2, fecha chaves. Ponto format. Você está vendo aqui que eu coloquei uma string, né? Abri e fechei as aspas e coloquei aqui ponto format. Esse ponto format é um recurso da string, né? É um método de string, na verdade é o termo correto, tá? Que eu estou pegando aqui da string. Então eu vou botar ponto format, é um truque que se usa, né? E aí eu boto o x aqui. O x a gente colocou 3. Então o que ele vai fazer? Ele vai botar o valor do 3, aonde? Aqui no 0, porque isso é na ordem. Depois também de ver muito isso, na computação a gente começa a contar do 0, tá? O primeiro é 0. Então aqui, no caso eu coloquei 0, vai ser o primeiro valor aqui do format.
Aí vírgula, né? Separa os argumentos sempre por vírgula, e aí eu tenho aqui y é o segundo, z é o terceiro. Então o y vai para o 1 e o z para o terceiro, que no caso está aqui com o número 2, tá? Ele faz isso quando a gente executa esse print aqui com essa string e o format, ele vai trocar automaticamente para a gente os valores. Então é uma forma elegante aí de misturar números e texto, né? Não colocar linha print. Mesmo porque o print, por padrão, a menos que você desabilite, ele sempre coloca uma quebra de linha no final. Então você dá print, ele vai imprimir o resultado e vai pular para a próxima linha, né? Esse é o padrão do print do Python. O print do Python sempre, ao terminar, vai para a próxima linha. A menos que você desligue isso, que aí tem um procedimento todo para fazer isso. Muito bem. Olha aqui mais alguns exemplos com variáveis usando dados além de numéricos, né? Coloquei aqui, ó, disciplina, né? Disciplina igual, abre aspas, simples, design software. Isso aqui é um texto, né? Adivinha como a gente chama isso? String, tá escrito aqui, né? String. Então, bem lembrado aqui também, isso aqui é um comentário também. Quando você usa aqui o símbolo do hash, né? Essa cerquilha aqui, tudo que tiver até o final da linha vai ser ignorado pelo interpretador Python, tá? Então, hash, esse símbolo aqui serve para isso, para você escrever, fazer anotações do seu código simples, assim, de uma linhazinha só, uma anotação rápida. Então, aqui no caso, colocou essa aí, variáveis podem armazenar texto também, né? No caso, strings, que a gente chama de string. Então, variável disciplina igual design de software, tá? É uma string aí com todos esses caracteres. Bem, a gente já viu que pode armazenar número inteiro, né? Num aluno, isso aqui lá, 120. E esses números a gente normalmente chama de números inteiros, né? Mas a gente também tem números reais, que na verdade a gente chama de ponto flutuante, tá? Então esses números floats, então por exemplo, eu quero meio, né? 0,5. Boto lá, base igual 0,5. Também, muito cuidado. Você vai programar em Python, a separação das casas decimais aí é com ponto, não com vírgula. Vírgula, se você botar vírgula, vai fazer um comportamento completamente diferente. Pior que não vai dar erro de cara, mas vai estar errado e pode te gerar um grande problema. Então, muito cuidado. Separar a casa decimal aqui sempre com ponto. É 0,5, tá? Não põe vírgula que vai dar problema. Sempre ponto, tá? E depois dá para fazer outras coisas aqui, ó. Altura 4,2, 10 elevado à primeira, né? Aqui, tem a explicação aqui, tá vendo? Se eu posso usar o hash para comentário numa linha que já está executando alguma coisa, tá vendo? Essa linha executou, apareceu esse símbolozinho aqui, agora ele vai ignorar daqui para frente, tá? Mas tem a explicação do que essa linha está fazendo, ó. 4,2 vezes 10 elevado à primeira, que no caso 42, tá? E também pode fazer as operações também. Então, a área, eu peguei aqui, ó, igual base vezes altura, tem aqui base e altura, dividido por 2, tá? Perceba aqui que a ordem é importante. Se eu fizer primeiro essa, depois essa, o resultado pode não ser muito legal, né? Aqui no caso, vem da esquerda para a direita. Então, vai ser base vezes altura e depois dividir tudo isso aqui por 2, tá? Bem, que mais que nós temos aqui? Variáveis podem ser usadas também para armazenar um tipo que a gente chama de booleano, né? George Boolean fez isso aí há muitos anos atrás, definiu que na computação, na verdade ele definiu isso para matemática, mas que você pode usar, você pode gerar uma série de dados, tratamento de dados, trabalhando só com verdadeiro e falso, né? Então, todo esse princípio da computação hoje é muito orientado nessa lógica booleana, de fazer operações com verdadeiros e falsos. E quais são as operações? O ou, né? Tem dois dados, um ou o outro. Aí você vê se um deles for verdadeiro, então é verdadeiro, né? O e, ou o not. Então, tem uma série na verdade tem pouquíssimas operações da lógica booleana, mas a gente consegue armazenar esses valores booleanos também em variáveis. Então aqui no caso a é igual ao true, tá? É verdadeiro. Isso aqui não é o texto true, não é uma variável chamada true. True quer dizer verdade, sim.
ligado, tem várias possibilidades aí de você entender esse true. Mas true quer dizer que sim, tá bom, tá valendo, é verdade, tá certo. Em Python, o true tem que ser escrito com o T maiúsculo, tá? O Python, ele é sensitivo ao citar a letra maiúscula ou minúscula, tá? Então aqui o true tem que ser com T maiúsculo e o F de false com F maiúsculo também, tá? Não ponha com F minúsculo que também não vai dar muito certo, tá? Então A igual true, então a variável A vai ficar com esse valor, true, que depois eu posso usar para algumas outras operações. E aí eu posso fazer, por exemplo, aqui uma lógica booleana simples, né? OR, né? Basicamente as operações são OR, AND e NOT, e depois a gente consegue fazer algumas combinações aí. Mas se eu falar aqui A OR B, né? Então se A ou B, como A é verdade, na verdade pouco importa até o que é B, C vai ser verdade, tá? Ou se um dos dois fosse verdade, o C já seria verdade. Isso é uma lógica booleana, com calma, vai se entendendo isso também, se você nunca viu antes. Bem, e depois tem outros tipos de dados que não vai ser coberto agora, né? Mas, por exemplo, a gente pode trabalhar com tupla, né? Tá vendo? Eu coloquei aqui entre parênteses quando eu separei com a vírgula. São tuplas, são formas de armazenar, tipo, aqui no caso, dois dados ao mesmo tempo, né? Numa variável só, armazenei dois números. Aqui lista também, né? Então, tá vendo? Eu consigo armazenar aqui vários dados nessa lista e colocar dentro da variável teste. E aqui dicionário, tá? Isso tudo será visto com calma. Vamos fazer aqui então uma atividade para ver se a gente entendeu tudo direitinho? Olha lá. O que será impresso pelo programa a seguir? Temos A igual a 5, B igual a 7, e aí A igual a mais 5. Né? Essa construção pode parecer um pouco estranha. Como é que A pode ser igual a A mais 5? Né? A é zero? Não, não é esse o caso. O caso acontece que, novamente, esse igual aqui não é uma comparação. Eu vou pegar o que está aqui do lado direito e vou colocar do lado esquerdo. É sempre isso. Então, A vale quanto? Vale 5. Então, ele vai ver isso aqui. Bem, então, se 5, A vale 5, vou colocar 5 aqui. 5 mais 5, 10. E aí eu vou e substituo o valor do A por 10. É isso que está acontecendo aqui nessa linha. Isso é programação muito comum de ser feita, tá? E essa construção, então, a gente vai acabar aqui com se a gente olhar aqui na linha seguinte, o A vai estar com o valor 10, se a gente olhar lá na memória do computador. Bem, aí eu posso imprimir aqui, né? A vale 10, B vale o quê? Tem que pegar aqui o 1. O 1, o que é aqui, ó? Né? B, 7, né? Então, o 10 que estava aqui vem para cá, o B, que é 7, vem para cá, tá? Depois, o que eu posso fazer mais? Posso fazer aqui, ó, B menos igual a 3. Se menos igual é um truque que a gente usa para, em vez de escrever B igual B menos 3, coloca aqui menos igual. Ou seja, eu quero decrementar 3 do que já está na variável B. Então, se B tá 7, né? Então, 7 menos 3, ele vai ficar com 4 aí, né? Beleza. Aí a gente pode fazer aqui, ó. C igual A vezes B. Bem, A tem 10, B tem 4, né? Que a gente acabou de sair daqui, a gente atualizou para 4, então dá 40. Perfeito. E finalmente, o que eu tenho aqui, ó? C mais igual a 2. Bem, C estava com 40. Mais 2, 42, né? Esse mais igual é que nem o menos igual, só que agora é o incremento, né? Então, C é igual a C mais 2. Então, vai ficar com 42. E aí eu posso pegar aqui C igual a 40, tá? E 2. Então, no terminal apareceria isso, né? Os dois prints, né? Perceba que ele quebra a linha e vai sempre para o outro, tá? E a gente está usando aqui o recurso do format, que é sempre conveniente para quando você precisa misturar texto e qualquer outra coisa, na verdade, mas no caso aqui números, tá? Bem, funções. Funções, conhece já da matemática, né? Funções matemáticas? Então, na programação não é muito diferente. A gente pode ter lá a função f de x. Então, podemos falar que f de x é 1, no caso a gente falaria vírgula, mas aqui está ponto, né? 1.609341,
vezes x, né? Isso é uma operação matemática, a gente está multiplicando o x, que está aqui na entrada da função, por esse número, e aí eu tenho o valor da função, né? Depois pode plotar uma curva, o que você quiser, tá? Em Python, a gente vai ter que ter outra forma de escrever essa função, né? A gente não consegue escrever dessa forma, embora dá para ver que dá para escrever no computador, mas em Python não é assim que a gente escreve um pouco diferente. Como é que é? Para a gente dizer que a gente está criando uma função, perceba, eu estou criando, eu não estou usando ela, só vou criar a função, que é justamente o que está aqui. Para criar uma função, você usa o def, né? Def serve para criar funções. Então, o que eu tenho aqui? Def. E aí a minha função, vou manter o meu nome, né? F, eu chamar a minha função de F, né? Qualquer texto lá que você pode usar, sem espaço, por favor. Def, F, e aqui ficou bem parecido, ó, parênteses, né? Dizendo qual que é o meu argumento, a gente chama isso aqui de argumento. Então é o x, chamar de x também. Então, em algum momento eu vou poder chamar essa função, né? Eu vou botar um número, quero saber, putz, quanto é o f de 4 aqui, né? Se eu botasse 4 aqui, então eu ia fazer essa operação vezes 4, né? Que é a mesma coisa. Eu criei uma variável aqui, local só para essa operação, vai ser temporário isso aqui. E aí eu vou salvar aqui dentro dessa variável y. Y vai ser igual a 1.60934 vezes x, né? Estou multiplicando por x. Essa operação vai gravar o valor, então o x que estava aqui vem para cá, né? Da entrada da função ele copia para cá, né? O valor, na verdade, é o mesmo valor, posição na memória. Faço a operação, vai para o y. Beleza, mas bem, o que eu faço com esse valor aqui dentro? Nada, eu preciso agora jogar ele de volta, quem chamou minha função. E aí que o return aparece. O return serve para quê? Eu faço alguma operação aqui dentro, e aí agora eu quero retornar para quem chamou essa função. Não sei quem chamou, por enquanto não dá para ver quem chamou, só que alguém chamou, mas eu quero retornar o valor. Então retorna aqui o y, né? O y, no caso, é uma variável que tem aqui, que armazenou o valor dessa operação, dessa multiplicação, né? Uma variável, isso aqui é um espacinho na memória. Só que é um espacinho que dura pouco, né? Porque ele só dura enquanto a função existir. Você chamou a função, ele pegou, criou esse espaço na memória, colocou o valor, já retornou e já foi embora. Já não, o y já não existe mais, tá? Mas é assim que se faz funções em Python. Muito bem. Então temos aqui, ó, x, o argumento da função, e return, né? E o return e a variável, né, que você quer, o dado que você quer retornar, depois o retorno da função. Aqui tem def, a definição da função, e a função é definida aqui, né, y e tal. Essa indentação, né, que é uma tabulação também, né, pode falar tabulação, é fundamental. Por quê? Porque eu estou dizendo o que está dentro, o que faz parte da minha função f, ou seja, eu criei minha função, dois pontos, né, não pode esquecer de expulsão, dois pontos, aí eu sempre vou dando esse espacinho aqui, né, pode ser 2, 4 caracteres, pode ser o código de tab mesmo, aí tem várias escolas aí que ditam como é que esse espaço é definido, mas assim, tem que ser igual. Se você começa com 4 espaços, tem que ser sempre 4 espaços, não dá para ficar mudando, tá? E então eu defino o que está dentro da função. A partir do momento que eu voltei aqui, não tenho mais essa tabulação, eu saí da função. Vamos ver aqui então um exemplo? Então vamos lá, aqui ó. Eu estou novamente definindo a função, né? Exatamente o mesmo código, então def e tal. Criei a função f, x é o argumento, dois pontos, né? Que agora eu vou colocar aqui que essa função faz. Os espaços aqui, a indentação, tá vendo? Sempre é espaço. Eu vou dizer, ó, y é isso aqui, vezes x, return o y. Então, não deveria ser problema. Perceba agora que eu voltei, né? Então, isso aqui é meu código principal de novo, né? Eu não estou dentro de função. Isso aqui vai sair executando. Também aqui vale a pena ressaltar. O interpretador Python, ele vai linha a linha. Ele lê essa linha, depois essa linha, depois essa linha. Só que ele não faz nada. Aqui, quando ele passa a primeira vez, ele só está aprendendo. Ele está olhando, você definiu uma função f aqui, que tem um parâmetro x, a função faz isso. Mas, de fato, ele não está executando nada, ele não está fazendo nada, tá? Ele não vai executar nadinha quando você bota o def. Quando que ele vai executar? Aqui, ó, tá vendo? Ó? A igual 10, tudo bem? B igual f de a.
Tá vendo? F ele vai procurar, putz, isso aqui é uma variável, é uma função, tá aqui. E aí eu tenho os parênteses que deixam claro que é uma função e eu vou passar A como argumento. E aqui que pode gerar alguma confusão. A, quanto que vale A? A vale 10, né? Que tá aqui, ó, 10. Eu botei 10 dentro do A. Quando eu chamo a função, você pode imaginar que ele trocou aqui o A por 10. Beleza. E esse 10 vem para onde? Ele dá toda uma volta, vem aqui como argumento da função e vai para cá, faz a operação, y e tal. E depois, tudo isso aqui, né, o f, vai ser substituído pelo que está no y. Né? Eu retornei o y, então o y vai substituir a função, aqui no caso. Então ele vai fazer essa conta, né, vai dar um 16,0934, aí a operação, né, que é uma multiplicação simples, por 10, e o b vai receber esse valor, tá? Então, revendo aqui, ó, def lá, eu estou definindo a função, eu não estou executando nada nesse momento. Tá escrito, def é o manual de instruções da função, né? Eu defino como que a função vai funcionar. Eu só estou ensinando ela, não estou executando nada. E quando eu chamar a função, né? Então ele define, e aí quando eu pedir para o Python executar, eu sei o que fazer, né? Isso aqui ficou aprendido, tá? Novamente, nada executa. Quando eu quiser executar, eu chamo aqui pelo nome, né? Aqui não f com certeza não é um nome bom de função, tá? Normalmente você bota um nome que explica um pouco melhor, mas aqui é só um exemplo, então f tudo bem. Mas normalmente você pode botar quantas letras aí você quiser, tem algum limite, mas você pode botar muita letra para o nome da tua função, vai ficar mais claro depois você descobrir do que se trata a função, né? F pode ser difícil você interpretar depois e não é uma boa prática nome de função com uma letra só, tá? Mas eu estou chamando a função e aí sim o código vem para cá e executa o que tiver aqui nessas linhas, tá? Vamos fazer um teste mesa? Teste mesa, a ideia é, vamos testar a execução do programa, ou ver a execução do programa, como se eu estivesse executando na mão mesmo, no papel aqui. Eu boto na mesa e vou vendo o que cada linha de código está executando. É bem simples e a ideia é realmente entender o que vai acontecer no computador, tá? Isso serve depois para depurar o código, né? Para entender detalhes que você pode às vezes não achar facilmente olhando o código, tá? Então você faz passo a passo. Cada comandinho você faz na mão. Bem, então eu vou começar aqui. A primeira coisa que a gente vai ver aqui é que tem a definição da função, tá? Então, o Python, a princípio, não executa nada, ele vai ver, legal, tem um def aqui, função, já aprendi que a função está aqui, é assim, mas ele não executa nada, ele vai embora, tá? Depois tem um comentário com hash. Novamente, Python vai ignorar isso, ele não quer saber o que está aí. Vai passar para a próxima linha. Quando entra na próxima linha, tá lá, A igual 10. Bem, no caso, o que ele está fazendo? Ele vai armazenar essa variável 10, né? Variável A com o valor 10 na memória. Então ele vai pegar lá, reservar um pedacinho da memória do teu computador e vai falar, ó, esse pedacinho eu vou chamar de A agora, né? Depois se você quiser pegar de novo, pode chamar de A, que eu sei onde está. E vou colocar agora o valor 10. É isso que ele fez. Ele pegou um pedaço da memória que ele está chamando de A, que é mais fácil da gente achar, né? E do que fosse um endereço que nem endereço de memória, que são vários números, é difícil de achar. Então, A. E vou colocar o valor 10. Beleza. Próxima linha. B igual F de A. Bem, quando eu tenho esse tipo de operação, eu começo pelo lado da direita, tá? Porque eu preciso saber o que está fazendo. Eu já vi que eu vou colocar dentro de um espaço de memória chamado P. Mas primeiro, eu vou ver o que tem dentro na direita. Aí, F de A. F de A é uma função. Então eu tenho que chamar a função, eu tenho que pular para lá, né? Eu vou mudar a minha execução, que agora estava, por enquanto, uma linha após a outra, vou pular lá para cima para botar. Só que dentro do A, eu vou trocar, né? Eu vou colocar o valor lá da variável A e vou chamar a função F, tá? Então ele pula lá para cima. E aí ele guarda todo um espaço na memória lá para eu conseguir executar o F sem nenhum problema, tá? Cria um espaço local de memória. Beleza. Aí eu vejo lá o que eu tenho que fazer, a função. Então, o meu x vai ficar com o valor
10 por quê? Porque o A tinha 10, eu estou passando o A. O A tem o valor 10, então na hora que quando chega em cima no X, o X é 10, porque o A era 10, tá? Então ele faz toda essa jogada aqui para você de pegar o valor aqui e passar para a variável. Então quando eu chego aqui é como se eu estivesse arrancando isso aqui, jogasse para cá e o valor de A para cá. No caso, 10, tá? Beleza. Aí começa a execução. Aí eu tenho essa aqui que é 1.60934 vezes x, tá? Eu faço essa operação matemática, vejo lá que é 160934, beleza? E vou fazer o quê? Vou colocar dentro de y, que é uma variável local aqui da função f. Beleza, calculei isso. O que eu tenho que fazer agora? Tenho que retornar isso. Então, próxima instrução, return y. Então, quando eu executo return y, eu vou pegar o valor do y, né, que está aqui, e eu vou substituir tudo isso aqui. O f que estava aqui, a função f, tá? É como se eu estivesse substituindo mesmo, trocando, tá? Então, o b, né, quando eu troco isso tudo, e o b vai ficar com o valor de 16094. Beleza. Aí depois é só ir para a próxima linha, que é um print, né? Aí no console vai aparecer o valor, que é o print b. Bem, novamente, use bons nomes, tanto para variável quanto para função. E nomes que você consiga depois identificar do que você quer. Então, F não é um bom nome, A também não é um bom nome, B não é bom nome, Y é difícil. Para coisas muito simples e muito locais, tudo bem. Mas fatalmente isso começa a se espalhar no código, você já não sabe mais do que se trata. Então, o ideal é usar bons nomes e comentários. Olha aqui. Então, converte aqui, ó. Converte milhas para quilômetros. Não tem problema. Mas que função de nome comprido? Não tem problema. Não pode usar espaço. Então, um dos truques que se usa muito é usar esse símbolo aqui do underscore, né? Aqui no shift do lado do zero aqui, né? Você tem esse símbolo underscore que você pode botar lá, ele serve para simular como se fosse um espaço e funciona muito bem, tá? Muito usado na programação, tá? Aí você passou aqui, ó, distância MI, né? Então aqui, o nome da minha variável aqui, do meu argumento, da minha função, também tem um nome aqui, a distância underscore MI, milhas, né? Fica intuitivo, ó. Distância underscore KM, né? Igual essa operação aqui. Então, assim, usando nomes mais claros, fica melhor. Aqui também, ó, milhas igual 10, KM igual converte milhas. Então, a chance de você não se perder depois de 2 dias que não viu seu código é muito melhor, né? Que acaba colocando variável A, B, X, Y, tá? Então usem nomes sugestivos para as variáveis e funções. Bem, tem mais recursos para aprender isso? Tem. Tem aqui 3 sites, alguns são cobrados, outros menos, tem versões trial e tal. Colocamos aqui algumas sugestões só para quem já quiser dar uma olhadinha. Lá dá para aprender um pouquinho mais de Python, tá? Bem, por essa aula é isso. Muito obrigado, espero que tenham todos gostado e até a próxima.